Será que isto é verdade? E realmente acontece nos hospitais psiquiátricos brasileiros? Será que os doentes mentais ainda são tratados como se fossem criminosos? Será que um país pobre como o nosso, com tantos problemas, não consegue tratar com dignidade os seus doentes? O Fantástico percorreu hospitais psiquiátricos da rede pública em 4 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Vamos ver a situação do Rio de Janeiro, de onde fala a repórter Glória Maria. O Rio é o único estado brasileiro onde os hospitais psiquiátricos da rede pública são administrados diretamente pelo Ministério da Saúde. Um deles é este aí, o Pedro II, formado por 5 hospitais. Só para atendimento de emergência. No total, são 610 leitos. Este hospital se transformou no centro de uma polêmica depois que o antigo diretor, o psiquiatra Manuel Faustino, que estava há 7 anos no cargo, foi demitido 3 meses atrás. Segundo o Dr. Faustino, a demissão dele significou um retrocesso em toda a política de atendimento do hospital. Pelas declarações que eu tenho visto e pelas informações que me têm chegado, coisas que estão acontecendo agora, na época da minha direção, eram impossíveis de acontecer. Que tipo de coisa, por exemplo? Por exemplo, trancar pacientes, por exemplo, evitar a livre circulação dos pacientes que podem circular, privilegiar o tratamento medicamentoso, que nós não somos contra o medicamento, claro que ele é fundamental, mas ele tem as suas indicações. E o que nos está chegando é que essa intervenção está sendo meio indiscriminada. O doente mental do Centro Psiquiátrico Pedro II, ele leva eletrochoque? Olha, na minha época, ele levava eletrochoque em condições extremamente necessárias. Há situações poucas que você precisa de usar eletrochoque. Agora, o que ocorre normalmente, que me dizem que está acontecendo hoje, e que ocorre na maior parte dos hospitais psiquiátricos do país, é que o eletrochoque é usado como um instrumento de punição, de castigo. Aqui no Centro Psiquiátrico Pedro II, os doentes só circulam livremente dentro dos dormitórios. Todas as portas de comunicação entre uma enfermaria e outra são trancadas, como essa aqui. E para entrar, até o diretor tem que bater na porta ou tocar a campainha. É sempre assim, doutor Raimundo? Sempre a gente tem que se anunciar. Só nesta unidade estão internados 320 pacientes considerados crônicos, quer dizer, praticamente sem nenhuma esperança de cura. Cada enfermaria tem um médico, um assistente social, um psicólogo e um terapeuta ocupacional. Eu quero ir embora daqui para poder cuidar dos meus filhos. Os doentes em crise aguda recebem este tratamento. São dopados com remédios e muitas vezes ficam assim, amarrados na cama. Os médicos dizem que fazem isso para a própria segurança do paciente. O novo diretor, Dr. Pedro Monteiro, trabalha no Pedro II há 30 anos. Ele admite que ainda se usa o tratamento por eletrochoque, mas acha que isso não significa um retrocesso. Todos os diretores de hospitais têm absoluta independência em relação à forma pela qual conduzem os seus hospitais e respeitam naturalmente a capacidade de cada profissional que, se está aqui exercitando a sua atividade, é porque, no consenso geral, tem competência para isso. Quanto ao eletrochoque, ele não é absolutamente usado, senão em decorrência da decisão pessoal de cada médico no julgamento do caso particular de cada paciente. A situação é terrível, assustadora mesmo, aqui na colônia Juliano Moreira, que fica numa área de 7 milhões de metros quadrados, que é mais ou menos do tamanho do bairro de Copacabana. Aqui vivem quase 2.000 pacientes nas condições mais desumanas possíveis. São todos doentes crônicos, incuráveis, pessoas que estão internadas há 20, 30, 40 anos. Oito anos atrás, o Fantástico mostrou pela primeira vez na televisão como viviam os pacientes na colônia Juliano Moreira. A denúncia do Fantástico provocou mudanças na forma de tratamento. Atualmente, não existem celas solitárias e o eletrochoque não é mais aplicado como forma de punição. Outra coisa, o confinamento acabou. Os doentes passaram a circular livremente.
E mais, em 8 anos, não houve nenhuma internação. Os pacientes novos são atendidos neste hospital que pertence à colônia, mas os doentes em crise só ficam aqui no máximo por 1 mês. Mas as mudanças ficaram por aí. A realidade, a dura realidade, é que a colônia Juliano Moreira continua sendo um lugar terrível como no passado. Essa é uma das 4 enfermarias que funcionam dentro do pavilhão 11. Nós vamos entrar para mostrar para vocês como é uma enfermaria aqui. Aliás, é difícil a gente imaginar que um lugar como esse possa ser chamado de enfermaria. Vocês vão ver só as condições. Os pacientes vivem praticamente abandonados. Quase todos andam nus. Para atender os quase 2.000 internos da colônia Juliano Moreira, são 30 psiquiatras e 14 clínicos. Durante a semana, só ficam aqui 4 funcionários. E no fim de semana, apenas uma pessoa cuida de todo mundo. Nas enfermarias, a situação é esta. Como não existe material para fazer curativos aqui na colônia Juliano Moreira, o pessoal que trabalha na área de enfermagem tem mais é que improvisar. Gaze, por exemplo, não existe. Então, eles improvisam com pedaços de lençol. Isso aqui é um lençol cortado que essa senhora vai usar para enfaixar o pé desse paciente. Mas o problema não é só de falta de material, não. O problema é mais grave ainda. Vocês olhem só o lugar onde está sendo feito esse curativo. É tudo sujo, sem qualquer tipo de higiene, mas não tem higiene nenhuma. E mais, olha, a maca onde esse paciente aqui está sentado é uma maca totalmente velha, ela é toda enferrujada. Quer dizer, curativo aqui, na verdade, né, não adianta para nada. A senhora sempre trabalha assim? É, quase sempre eu trabalho sempre. Todo plantão é assim. É 5, 6, 7, 8 pacientes, o mesmo tipo de curativo. Agora, curar que é bom não cura, né? Curar que é bom. Esse paciente deve ter quase uns 20 anos essa ferida na perna e não cura. As mulheres são maioria na colônia Juliano Moreira. São 1.113 internas que vivem em 2 pavilhões, onde a situação consegue ser ainda mais dramática. Bem, isso aqui é o refeitório de um pavilhão feminino. É difícil a gente imaginar, não é, que algum ser humano possa comer aqui dentro. Essa senhora, por exemplo, ela está pegando a alimentação dela. Vocês estão vendo aí essas bandejas todas. A sujeira aqui dentro é verdadeiramente indescritível. É um lugar que poderia ser qualquer coisa menos um refeitório. Tudo é sujo, tudo. Não existe a menor higiene. Tem mosca, barata, todo tipo de inseto que vocês imaginarem existe aqui dentro. E é um lugar onde pessoas se alimentam. Neste fim de semana, o Ministério da Saúde demitiu o diretor clínico e administrativo da colônia, Clécio Maria Gouveia, que havia sido eleito há 10 meses pelo voto direto dos funcionários e dos representantes dos pacientes. O Ministério alegou má administração, afirmando que cada paciente custava para o governo 15 mil cruzados por mês e não recebia tratamento adequado. Antes de ser demitido, o Dr. Clécio justificou as más condições da colônia Juliano Moreira. Esse pessoal vive em condições subhumanas, fundamentalmente, tendo em vista, não havia um número de pessoas suficiente para prover a limpeza. Eu acho que o Estado tem um grande débito, uma grande dívida com esse cidadão que aqui está enclausurado há muitos anos. Como produto de um enclausuramento que o Estado promoveu, cabe ao Estado propiciar a maneira que essas pessoas possam circular e possam ter um nível de vida melhor. Em São Paulo, o Hospital Psiquiátrico do Juqueri se tornou famoso por não conseguir recuperar os seus pacientes. Os próprios responsáveis pelo setor de saúde no estado reconhecem que pouquíssimos doentes saem do Juqueri curados. De São Paulo, fala a repórter Helena Degramont. Olhando assim do alto, parece que tudo funciona muito bem no maior hospital psiquiátrico da América do Sul, o Juqueri. São 7 prédios enormes, com campos de futebol, alamedas e jardins, numa área de 30 quilômetros quadrados, uma verdadeira cidade. Mas basta chegar um pouco mais perto que o hospital vai ficando mais e mais parecido com um presídio. Aqui vivem 2.500 doentes, 400 a mais que a capacidade do hospital. Só que poucos têm direito a passear neste jardim. A grande maioria dos doentes vive mesmo nos enormes pavilhões cercados de muros e de grades.
Atrás dessas grades, homens e mulheres enfrentam uma dura realidade. Sob efeito de remédios, eles andam de um lado para o outro sem parar. Aqui, o doente não tem absolutamente nada para fazer. Ninguém trabalha, ninguém ouve uma música, ninguém passeia. Não existe terapia ocupacional. Quanto tempo o senhor está aqui na Juqueri? 5 anos. O que o senhor faz aqui? Não faço nada. Por exemplo, o senhor levanta de manhã e faz o quê? Leva de manhã não faço nada, só tomo café. Come e dorme? Come e dorme. O Juqueri não tem um psicólogo e o número de psiquiatras é muito pequeno. Em média, cada doente tem apenas uma consulta por mês com o psiquiatra. Nesse dia, o médico receita para o mês inteiro, até o próximo encontro com o doente. Durante todo esse período, o comportamento do doente é avaliado por funcionários, sem a menor qualificação profissional para esse tipo de trabalho. E o médico mesmo não certo, o médico quase não entende do paciente. Ele vai mais no que nós falamos. Quantos médicos tem hoje aqui tratando desses 240 pacientes? Um só. Só um médico. Ele vem quando? Veio de manhã. E à tarde? Agora à tarde não tem nenhum. Se a gente precisar, a gente tem que chamar por telefone. Enfermeiro mesmo, tem algum aqui? Temos 2, um está de licença, o outro está faltando. Este é um dos principais problemas do Juqueri. A grande maioria dos funcionários simplesmente não vem trabalhar. Dos 2.500 contratados, apenas 500 aparecem no hospital. Quem sofre são os doentes. E muitas vezes, eles acabam socorrendo uns aos outros. Luiz de Oliveira vive há 8 anos no Juqueri e já recebeu alta. Mas ele não vai embora, porque acha que iria fazer muita falta aqui no hospital. O que você faz aqui? Eu cuido dos acamados. Hã? Cuido dos acamados. Cuida dos doentes de campo? É, dentro de campo. O que você faz com eles? Eu sempre cuidando deles, troco eles, banho neles. Eles já acostumaram comigo. Tem algum aí, quando eu não vou dar comida, ele não come. Enquanto eu conversava com o Luiz, vi um funcionário respondendo com grosseria ao chamado de um doente. Por que você trata desse jeito, doente? Porque eles não estão em si mesmo. Eles não estão em si. Se eles não estão em si, por que você precisa responder mal para ele? Você virou para ele e falou com você, eu não te conheço. Vai lá conversar com ele. Vai lá conversar com ele. Vai lá, entrevista ele. Não, eu não vou entrevistar. Vem cá, vamos lá conversar com ele. Não, mas a sua função é tratar os pacientes vamos conversar com ele. Uma coisa que eu notei aqui é que ele, que é paciente, trata os doentes melhor do que você, que é funcionário. Você está enganada. Eu vi isso agora. Você está enganado. O doente chamou você? Você está enganado. O doente chamou você falou, não te conheço. Você está enganado. Tá? Por exemplo, você está virando as costas para mim. Escuta, os funcionários tratam os doentes sempre assim, de forma agressiva? Hã? Você não gosta quando ele faz isso com os doentes? Não, não gosto. Não gosto. Não gosto porque isso aqui tem que ter muita paciência, tendo que esses daqui são todas umas crianças. Então tem que ter paciência, porque se responder para eles, aí eles não comem, não bebem. Então tem que ir com educação e respeito. O não comparecimento dos funcionários ao trabalho acaba refletindo em todo o hospital. Não falta comida nem remédio, mas a sujeira está por toda parte. Quando nós estávamos no pavilhão feminino, notamos que 2 internas queriam fazer uma denúncia sobre a falta de higiene, mas elas estavam com medo. Se a gente falar a verdade, a gente é castigada, dona Helena. Dona Helena Drummond, a gente é castigada. A gente é amarrada na cama, com os pés amarrada na cama, com os braços pra cima. Restrição, né? Restringe. É na cama, se a gente falar a verdade. Eu venho visitar você outra semana pra saber se aconteceu alguma coisa com você. Eu vou voltar aqui. Quando que a senhora vai voltar? A outra semana eu volto aqui. Mas me conta uma coisa, quantas vezes por semana vocês tomam banho? De 2 vezes por semana. Elas são assim, elas são apegadas comigo. Assim, são pacientes. Mas elas são sempre conscientes assim? São sempre conscientes. E não são mentirosas? Não. Graças a Deus. Sempre fala a verdade. Graças a Deus. É bem verdade que a situação no Juqueri melhorou nos últimos anos. No passado, o hospital chegou a abrigar 17 mil internos, que dormiam pelas escadas e corredores. O eletrochoque, usado como castigo, e o quarto forte para isolar os doentes já não existem mais.
Mas o Juqueri está muito longe de praticar uma psiquiatria moderna ou social, como reconhece o próprio assessor de saúde mental do estado de São Paulo, Joaquim Alho Filho. Como é que o senhor analisa hoje o tratamento que os doentes recebem no Juqueri? Tanto no Juqueri como em qualquer hospital psiquiátrico, eu acho que é um tratamento insatisfatório, de contenção, de apenas impedir que esse doente esteja em contato com uma sociedade que não aceita a doença mental. Então, é um tratamento sofrível, eu diria. Dos 2.500 pacientes do Juqueri, 40%, ou seja, quase 1.000 pessoas, já estão completamente curadas. Mas elas continuam morando aqui porque não têm para onde ir. E o pior, elas continuam tomando calmantes, porque sem eles, elas não conseguiriam viver nesse lugar. Além desses 40%, mais 30% dos internos também já poderiam estar fora do Juqueri, fazendo apenas tratamento ambulatorial, ou seja, tomando remédios em casa mesmo, junto da família. O problema é que esses doentes foram completamente abandonados pelos parentes. É o caso, por exemplo, de Dona Benedita Correia Juvenal, que vive há 23 anos no Juqueri e que recebeu alta há pelo menos 10 anos. Se a senhora conseguisse encontrar algum parente seu, o que a senhora faria? Eu acho que não sabia o que fazia, viu? Acho que eu dava um abraço e um forte beijo neles e pedia para eles, pelo amor de Deus, me leve eu embora, que eu não estou aguentando ficar mais aqui. Viver nessa solidão aqui. Em resumo, o que vimos até agora mostra que a situação dos hospitais psiquiátricos públicos no Brasil é dramática. Muita coisa precisa ser feita. Para começar, 2 medidas simples e importantes. Primeiro, uma atenção maior das famílias dos doentes, que não podem ser discriminados e simplesmente abandonados nos hospitais. Segundo, é necessária uma dedicação maior dos funcionários desses hospitais, porque só com a ajuda deles é possível praticar uma psiquiatria moderna, uma psiquiatria humana. Mas, além disso, o que é possível fazer pelos doentes mentais no Brasil? Um país pobre com tantos problemas, tantas prioridades. Domingo que vem, você vai ver que existe uma saída, na opinião de grandes especialistas. Você vai conhecer também a dramática situação das milhares de pessoas que estão internadas em outros grandes hospitais psiquiátricos de outras partes do Brasil, inclusive Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E é em Minas que existe uma experiência que pode servir de modelo para São Paulo e Rio. Apresentando um quadro de agitação, ele permanece 1 a 4 dias dentro desta sala de observação. Segundo os psiquiatras, o isolamento é necessário porque o paciente se torna muito agressivo durante essas crises. Eu quero sair daqui. Eu quero ir embora daqui. Eu não aguento mais isso aqui. O hospital conta com 85 médicos. 34 deles são psiquiatras e garantem que estão reduzindo o uso de medicamentos. Nós diminuímos, assim, cerca de 50% a utilização da medicação. Porém, ela é necessária. Os remédios foram substituídos por atividades manuais, terapia ocupacional, onde os pacientes praticam jogos e fazem recreação, e entrevistas individual e de grupo. Os médicos afirmam que a redução do uso de medicamentos facilita a avaliação do quadro do paciente e torna mais sadia a recuperação dele. O Hospital São Pedro ainda usa um dos métodos mais antigos de tratamento, que é o eletrochoque. São feitos em média 2 por dia. Agora vai acontecer uma sessão com esta paciente. A paciente recebe uma dose de anestesia e um relaxante muscular que paralisa até a respiração. Até alguns anos atrás, o paciente era submetido ao eletrochoque sem anestesia. A aplicação do choque é feita por um psiquiatra, geralmente uma carga de 110 volts durante 4 segundos. São feitas, em média, sessões de eletrochoque em cada paciente. No ano passado, as internações no hospital diminuíram 60%. Foram atendidas 4.686 pessoas e apenas 1.874 ficaram internadas. Nós defendemos uma política de saúde mental que se baseie na progressiva extinção dos hospitais psiquiátricos de natureza asilar e na progressiva inserção do doente mental
nos hospitais gerais, através de leitos psiquiátricos, unidades psiquiátricas, e que não haja uma segregação, uma exclusão, uma separação daquelas pessoas que têm qualquer perturbação emocional daquelas que apresentam perturbações físicas. Dos pacientes que recebem alta do São Pedro, 69% deles retornam para o hospital. Um índice elevado que torna discutível o tratamento dentro e fora dos muros. Com as reinternações, aumentam as chances da pessoa ser excluída. Agora, a situação em Minas Gerais. Lá existem 5 hospitais da rede pública administrados pelo Estado. O mais antigo de Belo Horizonte é este aí, o Raul Soares, que foi inaugurado em 1922 e tem hoje 300 leitos. Mas nestes 66 anos de existência, pouca coisa mudou. Ainda hoje, o Raul Soares parece um velho hospício, cercado de muros altos, onde a rádio patrulha funciona como ambulância. A situação não é melhor no Galba Veloso, outro hospital público de Belo Horizonte, mantido pelo INAMPS. Construído há 27 anos, com 7 fechadas. São 240 pacientes em 7 enfermarias. Mas a demanda é muito maior. Só o ambulatório atende mais de 2.000 pacientes por mês. Para evitar a superlotação, os pacientes encaminhados aos hospitais conveniados com o INAMPS. Mas o hospital mais famoso de Minas Gerais é o de Barbacena. Ele foi fundado em 1903 para abrigar todos os doentes mentais do estado, se transformando, como conta a repórter Letícia Samota. Calcula-se que 60.000 pessoas morreram no hospital de Barbacena. Os corpos eram enviados para departamentos de anatomia de 17 universidades. Durante décadas, tortura e eletrochoque foram usados como método para tratar os doentes. As denúncias obrigaram a saúde do Estado ao psiquiátrico de Barbacena. Os resultados do trabalho dessa comissão hoje são evidentes. Quase todos os pavilhões estão reformados e a arquitetura adaptada para o tratamento adequado dos doentes mentais. Agora, as portas e janelas ficam abertas. O tratamento de choque foi substituído pelo trabalho leve em hortas e obras físicas do hospital. Aulas, terapias de grupo e ocupacional são práticas comuns. A capacidade de internação é respeitada. Agora, o Hospital Psiquiátrico de Barbacena está implantando um novo modelo de tratamento. É a experiência do convívio em casas comunitárias. Até agora já foram construídas 5 casas como essa aqui, com 420 metros quadrados, bem próximas aos pavilhões. Em cada uma delas moram 24 pacientes. São, no geral, pessoas que já vivem aqui há muitos anos, com o mundo lá fora. Nas casas, o convívio entre eles é como de uma família. E pela primeira vez aqui em Barbacena, eles estão conhecendo o conceito da individualidade. Nas casas, os pacientes é que decidem como será a rotina do dia. Todos têm cama e armário e podem andar por onde quiserem. 3 deles já trabalham como funcionários do hospital. O projeto de reforma prevê, a curto prazo, a construção de mais 10 casas como essas. Eu acho que o processo de transformação do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, ele apenas está começando. No momento a gente encontra as coisas organizadas, as coisas, existe um projeto, mas está muito longe ainda do que seria o ideal a nível de um tratamento psiquiátrico no país. Talvez o Hospital Psiquiátrico de Barbacena ainda demore muito tempo para se aproximar do modelo ideal de tratamento. Apesar das mudanças, o hospital arca com as consequências dos erros do passado. Pacientes que nasceram aqui ou chegaram ainda crianças foram condicionados a viver como animais. Alguns ainda vivem assim, até se adaptarem a uma vida mais livre. Outros serão hóspedes até o final da vida. O senhor se lembra quanto tempo o senhor está aqui? Não lembro nada. Há quantos anos a senhora está aqui? Eu não posso contar, senão eu fico mais louca do que sou. Uma experiência bem-sucedida está acontecendo no interior do estado do Rio. Um hospital que já foi um verdadeiro presídio usa hoje um método todo especial para tratar os doentes mentais. A reportagem é de Glória Maria. Quem chega aqui custa acreditar que está no hospital. Se não fosse pelos uniformes azuis usados nos hospitais colônias, todo mundo diria que esses homens são trabalhadores comuns, homens do campo. Mas tudo isso, essa fazenda enorme com curral e muito gado, pertence, na verdade, ao Hospital Estadual Teixeira Brandão, que fica no município de Carmo, a 200 quilômetros do Rio. Aqui, há quase 20 anos, os doentes mentais vêm recebendo um tratamento muito simples, baseado principalmente no trabalho. Vocês vão ver o resultado desse tratamento.
20 anos atrás, as coisas eram muito diferentes por aqui. Os doentes viviam completamente isolados. Tão isolados que esta ponte, que hoje liga o hospital à estrada que leva à cidade, não existia. No lugar dela, havia apenas uma pequena ponte móvel controlada pelos funcionários da colônia. Além disso, o hospital era cercado por muros altos e havia grades em todas as janelas. Os muros foram derrubados, as grades retiradas. Agora, os 400 pacientes que vivem aqui podem circular livremente até fora do hospital. O responsável por toda essa mudança é este homem, o psiquiatra Osmar Malvese. Ele trabalhou praticamente sozinho. Era o diretor, o psiquiatra, o clínico geral, fazia de tudo. Atualmente ele já tem uma equipe. São 113 funcionários, mais 10 psiquiatras. Este hospital, que tem uma área que é a metade da colônia Juliano Moreira, no Rio, e 7 vezes menor do que o Juqueri, em São Paulo, conseguiu montar toda uma estrutura para ocupar seus pacientes. Uma estrutura bem característica, totalmente adaptada à região. No Hospital Estadual Teixeira Brandão, o dia começa sempre bem cedo. Agora, por exemplo, é hora de tirar o leite das vacas. Olha, e a atividade já começou. O senhor trabalha nisso há muito tempo, moço? Há muito tempo trabalho nisso. O senhor está aqui no Teixeira Brandão há 7 anos. São 280 vacas que produzem quase 300 litros de leite por dia. A maior parte é consumida aqui mesmo. O que sobra é levado para a cooperativa de Carmo em troca de assistência ao rebanho, que tem exames, vacinas e veterinário de graça. Nesta olaria trabalham 100 internos divididos por turnos. Eles produzem por mês cerca de 40 mil tijolos e podem receber um salário de até 1.000 cruzados. Esta olaria poderia produzir muito mais, só que o objetivo não é a produção, o lucro. Por isso, o trabalho é feito assim, sem pressa. O hospital também tem uma serraria bem equipada. Aqui trabalham os doentes em melhores condições, porque as máquinas são perigosas e exigem muita atenção. Os pacientes fazem, entre outras coisas, portas e janelas para o próprio hospital. São os pacientes também que trabalham na roça. Além da limpeza do pasto, eles plantam tomate, arroz, batata, feijão e milho. Tudo para o consumo do hospital. Para supervisionar este trabalho no campo, só é preciso um funcionário. Esses pacientes todos, foice, inchada, nunca acontece nenhum problema, doutor Osmar? Nunca. E tá aí, você está vendo, só aí tem uns 40 pacientes. E nesse trabalho de 17 anos, nunca tivemos problema maior. Como é que o senhor consegue controlar todos eles? Eu acho que a solidariedade que existe aqui dentro colabora muito com isso. Então, eles mesmos, há uma cooperação entre eles mesmos. Então, acho que isso aí é básico, inclusive em termos terapêuticos. Você acha que você aqui é bem tratado? Sou bem tratado. Gosto muito aqui, tenho investimento. Trabalho um bocadinho para distrair. Um detalhe importante, nenhum doente é obrigado a trabalhar. Alguns ficam assim, sem fazer nada. E dá para notar que mesmo os internos que não têm cura, têm uma aparência melhor e bem mais tranquila do que os pacientes que vivem nos hospitais psiquiátricos tradicionais. O Hospital Teixeira Brandão, como todos os outros, também enfrenta problema de falta de dinheiro. Mas o trabalho realizado nesses anos todos também deu resultado na área financeira. Enquanto nos hospitais tradicionais, um paciente custa ao governo entre 10 e 15 mil cruzados por mês, aqui, um doente custa apenas 724 cruzados. As instalações são simples, mas tudo é muito limpo, muito bem cuidado. É hora do almoço. O refeitório é assim, modesto, com mesas e bancos de cimento. Mas o importante é que não se tenha sinal de sujeira. No Hospital Teixeira Brandão, os médicos não são contra os medicamentos, mas eles usam com... Tem gente que está há 2, 3 anos sem tomar qualquer remédio. A gente percebe a diferença no tratamento vendo imagens como esta. Neste jogo, do goleiro ao juiz, todo mundo é interno. Atualmente está se discutindo muito o melhor método de tratamento, né? Uns acham que é a psiquiatria moderna, outros a psiquiatria tradicional. Qual é o tipo de psiquiatria que o senhor usa aqui com seus doentes?
Bom, eu uso uma psiquiatria característica minha aqui, desse hospital. Então, eu diria para você que eu vi um termo e acho que é adequado a isso, que é a psiquiatria caipira. De uma maneira geral, a gente está conseguindo, não ideal ainda, que tem muita coisa a ser feita, mas eu acho que é um passo e é o caminho que a gente está abrindo para uma psiquiatria diferente. Vocês viram, um médico do interior, praticamente sem recursos, deixou de lado as teorias complicadas e adotou um método simples e sempre eficiente. Pode ser uma saída só para os chamados hospitais colônias, com grande área externa. O Ministério da Saúde já anunciou que vai reunir médicos de Política Nacional de Saúde a partir de julho. O Fantástico ouviu 3 profissionais experientes dessa área para saber o que pode ser feito. O catedrático Eustáquio Portela, a professora Eneida e o diretor do Judiciário do Rio, Talvani de Moraes. Ele defende o maior apoio às famílias e o fim dos grandes hospitais. O hospital hoje é visto como um local para as emergências psiquiátricas, quando o doente passa mal. Fora daí, ele tem que ser tratado pela família, junto à família, pela comunidade. Por que que nós não temos conseguido isso? Porque as famílias se recusam a aceitar o doente mental convivendo com eles, por 2 motivos. O primeiro deles, aceito contra a doença mental. A doença mental sempre foi vista como algo a ser escondido, como algo a ser colocado longe, porque ameaça as pessoas. É o endemoniamento tradicional da ideia do doente mental. E o segundo motivo, do ponto de vista econômico, porque, lamentavelmente, o doente mental, por não produzir, por ser uma boca a mais, como as famílias dizem, sem trabalhar, pesa no orçamento doméstico. Então, se quer deixar esse doente no hospital, fora da família, e isso faz com que os hospitais fiquem cheios de doentes mentais que não são tratados adequadamente. Para a professora Eneida Matarazzo, que trabalha há 30 anos em psiquiatria, é preciso melhorar muito o atendimento. Eu acho muito importante nós entendermos que quando a doença mental é grave, com os recursos de tratamento atuais, que são fundamentalmente medicamentosos, e quando esse tratamento é feito precocemente, as possibilidades de uma recuperação e de uma volta ao convívio social são enormes. São quase que 100% dos casos. Você necessita aí que o doente receba um diagnóstico correto, que receba a medicação adequada, que varia enormemente, de caso para caso, de acordo com o diagnóstico, de acordo com a pessoa, e é necessário que seja um médico que esteja habilitado a lidar com esses medicamentos. Se ele souber lidar, ele só trará benefícios ao doente, nenhum prejuízo. Isso eu digo com toda a experiência que eu adquiri no meu trabalho no Hospital das Clínicas. O catedrático Eustáquio Portela, que é uma das maiores autoridades brasileiras na área de saúde mental, acha que com os poucos recursos que nós temos, é possível melhorar bastante a situação dos doentes mentais no Brasil. A prioridade deve ser dada ao tratamento fora dos hospitais. As internações devem ser restritas a circunstâncias em que o paciente seja um perigo para si mesmo ou para outras pessoas. O tratamento pode ser feito de uma maneira eficiente, com o dinheiro que se tem, mesmo um pouco dinheiro que se tem, e mesmo com os pacientes que não têm sequer uma residência. Nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, os doentes de rua são tratados num regime de hospital-dia ou apenas numa convocação para que eles venham ao hospital para ter uma refeição e a sua medicação.